O senhor presidente do Instituto Rui Barbosa, IRB, conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. O senhor presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, conselheiro Edilson de Souza Lima. O senhor vice-presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a Abracom, conselheiro Nelson Pellegrino. O senhor presidente do CNPTC, Luiz Antônio Guaraná. O senhor presidente da OABDF, Paulo Maurício. Perdão. Queria sentar, por favor. Para as palavras de boas-vindas, ouviremos neste momento o senhor conselheiro presidente do TCDF, Manuel de Andrade. Bom dia a todos. É uma alegria grande recebê-lo aqui no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Quero cumprimentar o ministro Antônio Anastasia, meu amigo Gilberto, meu amigo Guaraná, presidente da Tricom Edilson, Nelson e Paulo Maurício, presidente da ABDF. As palavras serão rápidas, porque o que interessa agora, até pelo atraso do evento, vamos ouvir aqui as palestras que serão pronunciadas sobre os 7 anos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, matéria importante, palpitante, que aguça a todos nós a embrenhar-se nela, para dela tirar o melhor proveito e ajudar na boa administração do país. Essa lei realmente é modelar, com perspectiva de avanço, e esse avanço precisa ser feito numa boa pedagogia, não só para nós, mas para a sociedade que aguarda dos gestores públicos uma boa aplicação da norma, de forma a alcançá-los dos mais distantes recantos do país, onde ela deve chegar para a libertação da consciência cívica e civilizada. É importante esse evento. Pena que hoje, Edilson, nós estamos com os nossos servidores todos na Olimpíadas, lá em Foz do Iguaçu. Acho que o Brasil todo hoje está participando das Olimpíadas, por isso temos aqui. Até outro motivo também é que o nosso trabalho aqui começa sempre após o meu dia, ministro Anastasia. Mas, de toda sorte, este evento está sendo transmitido pela internet, no canal YouTube, e vai alcançar onde as pessoas estiverem e onde quiserem acessar o que aqui vai ser debatido. Registrar também a presença do conselheiro César Miola, chegou do Rio Grande do Sul. São vários conselheiros aqui, eu pediria até que a mesa começasse depois anunciando aí o cerimonial Gilberto Lima, a presença de cada, a cada momento, um intervalo, a presença, para que fique registrado. Eu costumo dizer, não é bom só ouvir o nome, é bom pronunciar o nome, porque a gente não esquece. Depois... já falei aqui, todos eles aqui, mas a primeira pessoa, mas falei de todos aqui já. Foi já?
Então, a matéria é importante, é muito oportuna e eu quero aqui, como é a ordem, o cerimonial, Vossa Senhoria que está no comando, como é que está a sequência das... Nós vamos ouvir neste momento, presidente, as considerações do presidente da OAB, Paulo Maurício. Muito bem. Muito bem, presidente. Objetivo e direto, assim que merece. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente do TCDF, conselheiro Manuel, ministro Anastasia, nosso querido presidente Edilson, todos aqui integrantes da mesa, cumprimentar especialmente a Academia e a Advocacia Brasileira do Direito Administrativo nas pessoas do professor Marçal Justem Filho, professor Carlos Ari, referências para todos nós na ciência jurídica de construção de uma boa administração. Dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil está muito feliz de participar desse evento, porque celebrar a LINDE é celebrar a segurança jurídica, é celebrar a estabilidade que a advocacia tanto precisa para realizar seu trabalho. E especialmente nos tribunais de contas Brasil afora, a advocacia precisa ter essa fundamentação, esse suporte jurídico para defender que as consequências dos processos, que as análises de cada um dos atos, contratos que são submetidos aos tribunais de contas, tenham um norte, tenham um fundamento legal que nos dê a capacidade de argumentação fundamentada. E aqui a LINDE veio de 2018 para cá, principalmente os artigos 21 a 30 em sequência, trazer o que é a nossa espinha dorsal do direito administrativo brasileiro. Celebrar essa lei e principalmente refletir sobre ela na sua aplicação e nas evoluções que nós precisamos na jurisprudência e também no processo legislativo é fundamental. E eu sei que esse evento vai cumprir esse papel e a Ordem dos Advogados do Brasil agradece o convite e vai participar ativamente nessa construção de um Brasil melhor. É isso que nós esperamos. Um Estado previsível, um Estado que funcione, que o privado queira investir, que tenha segurança jurídica e os nossos tribunais de contas são fundamentais nesse papel. Quero também elogiar o papel que o Tribunal de Contas da União tem feito na nova SESEX de conciliação, que eu acho que é uma revolução que precisa ser seguida por os demais tribunais de contas, porque o contencioso nem sempre é a melhor solução. A busca consensual das questões, ainda mais visando o interesse público, se mostrou muito eficaz. Então, que tenhamos também isso como norte e a Ordem dos Advogados do Brasil vai acompanhar esse trabalho, agradecendo mais uma vez o convite e se colocando à disposição para ser um palco de bons debates. Obrigado, presidente, que tenhamos um dia muito profícuo de muitos bons trabalhos. Muito obrigado. Ouviremos neste momento o senhor presidente do CNPTC, Luiz Antônio Guaraná. Bom, queria dar um bom dia a todos, vou cumprimentar o nosso presidente Manuelzinho e cumprimento aos demais colegas e amigos da mesa. Dizer que estou muito feliz de poder estar aqui representando os presidentes dos 33 tribunais de contas do Brasil, num evento que é fundamental para a gente, que reúne a academia, reúne figuras que, para mim, quando falo esses nomes, para mim, vem à minha cabeça logo os livros, né? A sapiência que eles trazem, né? Então é muito bom poder estar aqui, porque é através da ciência, através do conhecimento que a gente vai fazer o nosso trabalho cada vez melhor. E debater esse tema olhar para frente, entendendo que o Brasil ele precisa gastar cada vez menos energia em burocracia, em disputas, em conflitos, e cada vez mais energia em produção, para a gente poder crescer, para a gente poder ir para frente, poder distribuir renda e atender a população com com maior quantidade de políticas públicas. Então, a LINDE, quando ela vem para simplificar, para tornar mais fácil, tornar mais justo e, de certa forma, acabar diminuindo a burocracia que se tem necessária no Estado brasileiro. Então, eu queria desejar muito sucesso. Eu sei que de um evento como esse sairão reflexos que vão atingir todos os 33 tribunais de contas do Brasil, quando você consegue reunir pessoas do sistema e gente com a capacidade intelectual que a academia tanto fornece para a sociedade. Então, desejar um excelente evento para vocês,
e me despedir na figura do meu amigo, o ministro Anastasia, que, aliás, reúne essas duas características, né, de estar exercendo um cargo de poder e trazer toda uma sapiência da academia, que ele sempre dá aula para a gente aí dentro do sistema. Então, me despedir e desejar muito sucesso a todos. Obrigado. Para uma breve contextualização sobre a LINDB e sua importância para a segurança jurídica e governança, ouviremos, neste momento, o vice-presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACON, conselheiro Nelson Pellegrino. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente eu queria cumprimentar e agradecer ao nosso presidente do TCDF, o conselheiro Manelzinho, pela acolhida, abriu as suas portas para que a gente possa fazer esse evento. Como ele bem registrou, esse evento está sendo transmitido pelas redes sociais, pelo YouTube, ele vai ficar na rede. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, os debates que vão ser produzidos aqui hoje, eles vão estar permanentemente à disposição. Eu acho que a gente tem que replicá-lo no sistema. A ideia, e aí nesse sentido, eu queria cumprimentar o conselheiro Edilson Silva, e na figura dele, parabenizar, porque hoje a nossa Atricom está completando 33 anos de idade. Então, essa é uma solenidade que marca os 7 anos da sanção da nova LINDB, mas também estamos comemorando os 33 anos da nossa Atricom, que é a nossa associação. Então, parabenizar a Atricom pelos 33 anos. Cumprimentar também o nosso conselheiro Edberto Pontes, que é o nosso conselheiro do IRB, presidente. Sugerir a Vossa Excelência, né, e o IRB tem tido essa preocupação, nós precisamos colocar cada vez mais a LINDB na agenda do sistema, tanto da Atricom, mas principalmente do IRB, que é a nossa escola do conhecimento. Eu acho que os nossos seminários todos nacionais precisam abrir uma janela para esse tema, e também o nosso Congresso Nacional. Temos contribuições como do professor Ari, como do professor Massal, como o professor Modesto, o professor Floriano, que está chegando daqui a pouco, vai de São Paulo, daqui a pouco ele vai estar aqui no primeiro painel, e os outros todos que vão participando, a professora Palma, o professor Gustavo, e todos aqueles que lá atrás, né, pensaram e apresentaram ao senador Anastasia, que eu quero render minhas homenagens. Fomos colegas de Congresso Nacional, eu tenho um respeito muito grande pelo senador Anastasia, que foi o autor da lei no Congresso Nacional. Então é o padrinho dessa lei, é o nosso patrono. E o professor Anastasia, porque além de ser ministro do TCU, é professor de direito administrativo, foi governador de estado, foi senador, então com a experiência de quem já administrou, ele entendeu, foi um visionário de entender a importância dessa legislação. Como disse o doutor Paulo, para os advogados, essa lei é fundamental, porque ela dá a segurança jurídica. Então, a ideia é complementar nosso conselheiro presidente do Conselho de Presidente, o conselheiro Antônio Guaraná, dizer que a ideia desse seminário, eu venho persistindo, né, o ministro Anastasia sabe, há 2 anos atrás a gente tinha idealizado fazer esse balanço. Mas, em função de agendas, em função de contingências, acabou coincidindo para ser nessa data, e eu fico muito feliz pela qualidade dos palestrantes. Nós tivemos a preocupação de trazer, né, não só aqueles que pensaram essa lei, e aqueles que foram, como o ministro Anastasia, transmissores para que essa lei tramitasse no Congresso e virasse uma lei nacional, mas que depois de 7 anos a gente pudesse fazer um balanço de como a lei está sendo aplicada. Estava ali conversando com o professor Ari, com o ministro Anastasia, com o professor Massal, que quando eu assumi no sistema há 4 anos atrás, a primeira coisa que, na primeira semana, doutor Paulo, chegou no meu gabinete um estudo da FGV, do Observatório da FGV, sobre a aplicação da LINDB no âmbito do Tribunal de Contas da União. E o que me chamou a atenção é que esse estudo mostrava que só 30% das decisões do TCU aplicavam a LINDB. E dessas 30%, na leitura do observatório, ela não estava sendo, né, corretamente entendida, digamos assim. Mas também comentava com o ministro, com o professor Massal, com o professor
Ari, que com muita felicidade eu tenho visto que essa agenda da LIMPT, ela já é e já foi incorporada pelo sistema. Ela definitivamente foi incorporada pelo sistema. Tanto nos nossos seminários nacionais, como nos seminários internacionais, todos que nós realizamos, vários painéis se referem à LIMPT. Seja a ideia da segurança jurídica, como disse o doutor Paulo, que é fundamental, a ideia de uma estabilidade na jurisprudência, isso é muito importante para que o administrado, o judicionado, tenha exatamente a clareza das regras do jogo, isso é fundamental. E a gente tem que ter estabilidade na jurisprudência, isso é uma coisa importante. Seja com a ideia do consequencialismo, que é outra coisa muito importante. Nós temos que entender que quando decidimos, nós temos que saber exatamente qual é a consequência daquela decisão, quais são as consequências que ela vai produzir no mundo prático, e também a ideia do consequencialismo, a LIMPT trouxe para dentro do sistema, seja a ideia do consensualismo, que é tão festejado e com justeza aqui, e eu tenho lido muito sobre essa questão, a ideia, e eu estava até brincando que eu digo que a LIMPT ela tem dois efeitos. Primeiro, ela é uma lei áurea para os administradores. Eu sempre falo isso, Manelzinho, quando eu vou fazer qualquer palestra, que eu fui secretário de Estado por 3 vezes, e dizia o seguinte: seria ótimo se administrar fosse preto e branco. Você soubesse o que é que pode e o que é que não pode. Mas, infelizmente, administrar é zona cinzenta o tempo todo. É zona cinzenta o tempo todo. É você tomar decisões em cima de indecisões. E aí, nesse sentido, eu acho que ela é a lei áurea porque ela trouxe instrumentos, primeiro, para corretamente separar o dolo da culpa. Eu sempre tenho que dizer isso. Com o dolo, nós não temos que ter complacência. Mas com a culpa, nós temos que dialogar, porque às vezes é o gestor errando, tentando acertar. Separar o erro grosseiro, a culpa grave, da culpa também, que é outro elemento fundamental que ele introduziu. Porque tudo isso dá segurança ao gestor. O gestor sabe exatamente qual é o roteiro. Ele sabe o que é que ele pode e o que é que ele não pode na hora de administrar. E a lei traz um conjunto de proteções a ele, para que ele possa, nessa zona cinzenta, ele transitar e construir a melhor solução para a administração. Porque a questão da legalidade e a questão da efetividade, existe, como diz o nosso grande administrativista, que é importante, é o princípio da boa administração, que é a construção da melhor solução para a administração. Então, nesse sentido, ela é a lei áurea para o gestor, para o administrador, que hoje tem segurança para tomar decisões difíceis, corajosas, que às vezes tem que ser tomadas para construir a melhor solução para a administração pública. E também é uma reforma copernicana, do ponto de vista da interpretação e da aplicação do direito. Porque até então, hoje, nós temos parâmetros para fazer essa aplicação. Ela trouxe para dentro da legislação o que tem de mais de moderno de visão do direito administrativo. Uma revisão de como o direito administrativo ele tem que operar. E aí, nesse sentido, eu penso, para concluir a minha fala, primeiro, que a LIMPT ela é obrigatória, não só para a aplicação no âmbito dos tribunais de contas, mas como também no judiciário como um todo. Ela não é uma lei só para os órgãos de controle, ela é uma lei para todo o sistema judiciário e judicante do Brasil. E mais, estava vendo outro dia um artigo, um debate sobre isso, que nós temos a discussão do princípio da deferência, né, e aí, nesse sentido, recentemente foi feito lá no seminário que nós tivemos lá na Bahia, ministro, um debate se os tribunais de contas têm ou não poder judicante. Eu entendo que sim. Porque quer ter o poder judicante? Isso faz uma confusão entre poder judicante e poder judicial. O judicial é a justiça. O judicante é o quê? É aquele que a sociedade, o Estado, dá o poder de dar a palavra final sobre determinada matéria. Sobre a matéria nossa, competência, nós temos a palavra final, portanto, nós temos poder judicante. Mas, nesse sentido, aonde é que vai e até onde vai a capacidade do judiciário corrigir nossas decisões? É óbvio que se não há observância do devido processo legal, da ampla defesa, se há uma inobservância legal, o judiciário pode corrigir. Mas, e esse é outro aspecto importante, se nossas decisões não observarem a própria LIMPT, isso também pode nos colocar sob o radar do processo de monitoramento por parte do Poder Judiciário das nossas decisões. Então, são elementos novos que foram introduzidos pela LIMPT, eram leis recentes, 7 anos, mas que a gente tem que debater, como também a questão do conceito de erro grosseiro, que foi introduzido pela lei, que é um conceito fundamental, ele tem uma repercussão direta na matriz de responsabilidade.
E nós temos que rever nossas matrizes de responsabilidade, que continuam ainda trabalhando com a ideia da culpa, certo? E às vezes até uma reação de causa e efeito. Você é um gestor, praticou determinado ato, deu um prejuízo ao erário, você tem que ser responsabilizado por aquele prejuízo. E que não é bom, porque muitas das vezes, volto a dizer, o gestor às vezes toma determinadas medidas, ele não tinha intenção de lesar o erário, não teve aquela intenção, não intenção dolosa ou até em termos de erro grosseiro, e às vezes ele é responsabilizado, isso cria o chamado apagão das canetas, tão dito pelo professor Marçal, pelo professor Juste, né, o direito administrativo do medo, então toda uma revisão que essa lei procurou trazer. Então eu fico muito feliz, né, de estarmos hoje aqui reunindo o que teve de melhor em termos de pensar e elaborar essa lei, e esses que foram os pais fundadores da lei, o ministro Anastasia, o professor Floriano, o professor Marçal, o professor Justin e outros, que vão poder falar para nós, né, qual é a percepção, qual é o olhar deles depois de 7 anos da aplicação dessa lei e o que é que nós temos que evoluir para que essa lei definitivamente ela seja introjetada pelo sistema. Agradecer a presença de todos os conselheiros e conselheiras aqui presentes e dizer que fico muito feliz e espero que a gente tenha uma agenda anual de debates e de análise, presidente Edilson, presidente Adilberto. Eu acho que essa é uma agenda permanente para o sistema. Essa lei é uma lei fundamental para o sistema. É uma lei fundante para o sistema, é a nossa Bíblia para o sistema de controle, porque ela dá as balizas, dá os caminhos para a gente ter uma boa teoria da decisão, ter um roteiro para sermos justos, né, para estimular os bons gestores e punir os gestores que lesam o erário. Eu acho que isso é bom porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é punir. Nosso objetivo é fazer com que o gestor cuide bem do erário, mas, acima de tudo, ele possa fazer as entregas, que eu acho que é fundamental. Então, eu fico muito feliz de estarmos aqui hoje. Espero e tenho certeza que esse seminário dará grandes contribuições para que a gente possa entender como essa lei funciona, como ela foi pensada, como ela está sendo aplicada e quais são as correções que nós temos que fazer para que ela não só haja uma boa aplicação, um bom uso dela, mas que a gente possa melhorar, acima de tudo, a administração pública no Brasil e permitir que as entregas aconteçam, porque esse é o objetivo final. Fazer com que o dinheiro público chegue na ponta, chegue com qualidade, chegue com legalidade, mas, acima de tudo, chegue com eficácia e com eficiência. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença do professor Carlos Ali Sundfeld, do professor Marçal, também do vice-presidente de auditoria do IRB, conselheiro Hinaldo Paixão, do diretor de desenvolvimento de controle externo da Tricom, diretor de desenvolvimento institucional do IRB e conselheiro de relações institucionais do TCDF, André Clemente, do representante da Audicom, conselheiro substituto do TCDF, Vinícius Cardoso de Pinho Fragoso. Para contextualizar a LINDB e a necessidade de difusão de sua aplicabilidade, convido para fazer uso da palavra o senhor presidente da Tricom, conselheiro Edilson de Souza Silva. Bom dia a todos os presentes aqui. Eu quero saudar a mesa na pessoa de 2 grandes amigos que nos inspiram, saudando também o presidente, o conselheiro Manuel, que nos recebe na sua casa, agradecendo a ele a gentileza, e saudar a mesa na pessoa do ministro Antônio Anastasia e do meu querido presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, colega Paulo, categoria profissional, da qual eu sou oriundo, com muito orgulho, e tão logo, disse ele, tão logo eu me aposente, eu volto para a advocacia, se Deus quiser. Ao ministro Anastasia, que logo mais ouviremos a sua palestra, irá nos brindar com a sua palestra, para tratar de uma matéria que lhe é muito cara e é de domínio extremo, já que a experiência que o trouxe, a construção da sua vida desde a academia, como técnico, como secretário e ministro substituto do governo federal, após secretário no governo de Minas Gerais, vice-governador, governador, parlamentar e hoje ministro e um dos autores, autor da LINDB. Então, Vossa Excelência irá nos brindar com a palestra extraordinária, beber água na fonte. Em seu nome, cumprimentar os demais doutrinadores na pessoa do querido e estimado professor Marçal Justem Filho, a quem eu me formei celebrando e tendo conhecimento
na fonte, nas suas obras, meu caro Edilberto Pontes. Bem, nós estamos aqui, como todos os colegas que me antecederam já destacaram, estamos aqui para celebrar não apenas 7 anos dessa notável e importante lei, mas também a maturidade do Estado brasileiro, que começa a alcançar um tratamento em suas normas e decisões. A LINDB, como já destacado, ela nasceu para dar segurança jurídica, previsibilidade à ação estatal. Nos faltava isso e ela veio acalmar os nossos ânimos com relação a isso. Ela nos lembra que de cada decisão administrativa, judicial ou mesmo de controle, ela tem efeitos concretos na vida das pessoas. Não se legisla, não se aplica a lei ao vento e ao léu. Se aplica para alcançar alguma finalidade. E o que a lei nos pede é extremamente simples, mas transformador. Que as ações públicas não sejam tomadas de forma abstrata, mas considerando consequências reais, avaliando custos, benefícios e, sobretudo, os impactos sociais e econômicos na vida dos brasileiros. Isso exige de nós, controladores e aplicadores do direito, meu caro Paulo, e gestores aqui presentes e que nos assistem pela rede social, uma mudança cultural. Sair da visão punitiva ou burocrática e adotar uma postura de responsabilidade construtiva, que aqui já foi destacado pelo presidente da Ordem, que é o consensualismo. Como eu fiz lembrar, a Atricom, na gestão do conselheiro Miola, editou uma nota recomendatória aos tribunais que adotasse essa modelagem, e o Tribunal de Contas do município de São Paulo iniciou, o TCU aprofundou, e tantos tribunais hoje, 4 ou 5 só no Brasil, ainda que estão em vias de implantação com o estímulo profundo e colaboração do Instituto Rui Barbosa e da própria Atricom. Por isso, a difusão da LINDB é tão essencial. Ela precisa estar presente na formação dos gestores, na rotina da administração e no próprio modo como interpretamos o direito, como dizemos o direito frente ao caso concreto. Não é uma lei apenas para juristas, como o Nelson Pellegrino destacou aqui, é uma lei para o cotidiano da gestão. Ela é a nossa Bíblia, a nossa bússola a guiar as nossas ações enquanto julgadores e aplicadores do direito. A Atricom hoje, como destacado aqui também, celebra 33 anos da sua história. 33 anos de efetivos serviços prestados, em parcerias, em melhoria do sistema, em contribuição com a administração, colaboração com os poderes da República, e temos alcançado os nossos objetivos numa parceria muito grande com o Instituto Rui Barbosa, a quem nós agradecemos, com o CNPTC também. A Atricom, nessa caminhada, entende a sua missão como parte de sua identidade. Fortalecer os tribunais de contas para que sejam órgãos pedagógicos, orientadores e indutores de boas práticas, ao mesmo tempo em que zelam pela responsabilidade e pela probidade. A LINDB dialoga diretamente com esse papel, dá segurança para o bom gestor, para que o bom gestor não seja paralisado pelo medo, e dá firmeza para que o mau gestor não encontre espaço para se esconder. Vossa Excelência, no Senado, teve essa cautela, essa polidez de encontrar esse equilíbrio que foi fundamental. E celebrar, então, meu caro Edilberto, esses 7 anos da nova LINDB é, portanto, celebrar a construção de um Estado mais maduro, equilibrado e comprometido com resultados concretos para a sociedade. E é isso que a Atricom continuará defendendo, lado a lado com os 33 tribunais de contas de todo o país e com todas as instituições parceiras. Um controle que fortalece a democracia, dá estabilidade ao direito e garante ao cidadão serviços públicos de qualidade ao tempo e ao modo para suprir as suas necessidades. Concluo dizendo que a LINDB, ministro Anastasia, ela descortinou um novo horizonte para as Cortes de Contas, em que as Cortes de Contas, permitam-me assim dizer, desceu do seu pedestal, sentiu a dor do gestor, entendeu a necessidade do dono da coisa, que é o povo, compreendeu também a necessidade de melhorar a dialética do processo para construir soluções conjuntas com o gestor,
com a sociedade, com os aplicadores dos direitos, os doutrinadores, e por isso eu penso que a Lindbe, ela nos deu esse novo horizonte, esse novo descortinar, que tão bem tem sido trilhado pelas Cortes de Contas. Hoje, como presidente da Atricom, eu ouso dizer com muita humildade que me orgulha e me emociona muito nessa caminhada que temos feito pelo Brasil, eu e o conselheiro Edilberto, o conselheiro Guaraná, ministra Anastasia e tantos outros, temos visto o fluir de novas ações, de novas boas práticas e políticas públicas, meu caro Paulo, sendo garantido e entregues para a sociedade com o pegar na mão do gestor, que a Lindbe abriu espaço para isso. Antes, muitos entendiam que não havia espaço. O direito e o interesse público, como diz o ministro Anastasia, era inegociável. Mas o que é interesse público? Uma obra paralisada é interesse público? É interesse público sentar, negociar republicanamente para que essa obra seja retomada, para que essa política pública seja efetiva? Eu penso que o interesse público está aí. Todos abrindo mão republicanamente de parte a parte e encontrarmos uma solução conjunta. Portanto, é a Lindbe que nos garantiu esse avanço para o Estado brasileiro, para os órgãos de controle, para o Poder Judiciário. Portanto, eu quero parabenizar também o Congresso Nacional, que tão bem se desincumbiu do seu papel, reformulando a Lindbe e apresentando nessa nova redação instrumentos necessários para que a administração destravasse, fosse mais dialógica, fosse mais aberta às necessidades da sociedade. O que nós esperamos do poder público é exatamente isso, do legislador, do administrador, essa abertura, esse ambiente de segurança e estabilidade para que nós possamos dialogar, conversar, avançar com as decisões que sejam tomadas à luz do dia, na maior transparência e integridade possível, e a sociedade agradece. Então, parabéns a todos que trabalharam, que, direto ou indiretamente, contribuíram para a elaboração dessa importante lei do nosso país. Muito obrigado a todos. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: conselheiro Alexandre Postal, do TCE do Rio Grande do Sul, e do conselheiro substituto Antônio Emanuel, do TCM Bahia. Para falar sobre o momento da Lindbe, o histórico das últimas alterações, convido para fazer uso da palavra o senhor presidente do IRB, conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Não, deu certo aqui, Michel. Obrigado. Então, bom dia todas, todos. Cumprimentar o presidente Manuel Andrade. Muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui. A TCDF sempre é a nossa casa aqui, a gente sente muito à vontade. É a casa do sistema em Brasília, além do TCU, claro. Obrigado, presidente Manuel. Cumprimentar o ministro Anastasia, cumprimentar o presidente da Atricom, cumprimentar também pelos parabéns, dar os parabéns pelos 33 anos de tantos serviços prestados ao controle externo. Nelson Pellegrini, que é o grande maestro desse evento, ele que organizou, Guaraná, presidente do CNPTC, Paulo Maurício, presidente da OAB. Brevíssimas palavras, gente. Na verdade, o Pellegrini já deu quase uma aula magna sobre o assunto, né? Edilson também complementou muito bem, todos falaram muito bem, então falarei muito brevemente. Todos queremos muito ouvir os palestrantes. Mas apenas para situar o papel do Instituto Rui Barbosa nessa história toda. E dizer, ministro, interessante isso tudo, eu estudo Tribunal de Contas muito antes de ser integrante do Tribunal de Contas. Lá atrás, muito lá atrás, eu lembro quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado na Universidade de Brasília, lá no comecinho dos anos 2000, 2002, por aí, e comecei a estudar, a ler os tribunais de contas no Brasil, o que é que tinha de literatura, qual era a visão. E a visão naquela época, claro que nunca é uma coisa só, mas a visão predominante naquela época era a visão do tribunal de faz de conta. É o que se dizia na época, majoritariamente, né? Era isso, que os tribunais eram políticos demais, que não eram efetivos, que não atuavam muito bem. O tempo foi passando, os tribunais foram se modernizando, foram fazendo concursos públicos. O TCDF é um modelo para o Brasil, quantidade de concurso, qualidade do seu corpo técnico. O TCU também, como um verdadeiro farol, fez muitos concursos ao longo do ano. Isso foi disseminando o Brasil afora, né? A qualidade
das decisões foi melhorando, a qualidade das auditorias, das fiscalizações, enfim, os tribunais de contas caminharam até muito mais rápido do que o Poder Executivo. A qualidade, a capacidade institucional, a capacidade estatal dos tribunais de contas evoluiu muito rapidamente e superou o Poder Executivo em boa parte dos estados, inclusive na União. Essa eu acho que é a voz geral, se reconhece isso. E aí chegou um tempo ali pelos anos 2000, né, o ethos do Brasil, o espírito do tempo, o espírito, a necessidade daquele momento, era a cultura daquele momento, foi a época inicialmente teve a Lava Jato e antes teve o Mensalão, né? Aquela história do Mensalão, depois teve o Lava Jato. Então, o ethos do momento era aquele de punição. Era, olha, estamos reformando o país, estamos passando um país a limpo. E isso contaminou todas as instituições, inclusive os tribunais de contas, que tinham se modernizado, que tinham se atualizado, mas foram também contaminadas por esse ethos, né? Daquele momento, que era de grande, na dúvida, punição, na dúvida irregular, na dúvida multa, na dúvida sanção. Era esse o ethos do momento. Eu já estava lá, já era um membro e sentia isso, não apenas no meu tribunal, mas em todos com quem eu conversava. Era o espírito dos auditores dos tribunais, era esse o espírito da coisa. Felizmente, quer dizer, aí que surgiu também a contra-reação, né? Veio a reação também, porque veio as expressões muito bem já citadas aqui, do apagão das canetas, do direito administrativo do terror, do medo, cada um buscando um slogan mais eloquente. Mas o fato é que isso realmente refletia a situação. Quer dizer, os gestores estavam amedrontados, ninguém queria ser mais gestor. Um bom gestor, se ele errasse, e erro faz parte, o ser humano erra, se ele errasse, erro significava multa, erro significava tomar de conta especial. Não é? Então, quem queria ser gestor se é da natureza humana errar? Então, graças a Deus, né, graças ao trabalho de muita gente boa nas universidades, alguns professores estão aqui presentes e contribuíram muito para isso, e ao trabalho de vários parlamentares, entre eles, com destaque o então senador Anastasia, o país resolveu reformular a sua legislação, né, levando em conta isso. Olha, então as mudanças na lei de improbidade administrativa, exigindo, por exemplo, dolo, foi uma mudança muito drástica, né, muito significativa, porque antes qualquer erro era improbidade administrativa. Agora não, tem que caracterizar o dolo, né, não é simplesmente ter erro. A nova LINDB, então, é modelar sobre isso. A lei de licitações e contratos novos, a 14133, também tem esse espírito. Então, quer dizer, o espírito de entender que sim, o tribunal não pode ser de faz de conta, ele existe, o controle é importante, é fundamental, né? Onde uma instituição, país que não tem controle degenera, tudo que não tem controle degenera, é fundamental, mas o controle tem que ser um controle dialógico, como bem disse o presidente da Tricom, como bem disse o Nelson Pellegrino, tem que ser um controle que respeita a segurança jurídica, contribui para a racionalidade das decisões, exige fundamentação, isso é fundamental também, né, ministro? A gente não pode esquecer, o bom gestor também é aquele gestor que arrisca, mas fundamenta. Mostra as suas circunstâncias e o controlador tem que depois observar as circunstâncias que o gestor tinha no momento. Mas o gestor tem um dever de fundamentar. Não é fazer de qualquer jeito. A administração pública não é lugar também de aventureiro, gente. A gente pode esquecer isso. A administração pública é lugar de gente séria, de gente que fundamenta, de gente que estuda, gente que faz análise custo-benefício, não é? O ministro também, Anastasia, outra grande contribuição dele é colocar na emenda 109 a necessidade de avaliação de política pública. Avaliação ex post e ex ante. Na hora que eu vou decidir, eu tenho que avaliar. Quais as possibilidades que eu tenho? Vou fundamentar, estou seguindo por essa, porque esse é o melhor caminho, estou fundamentado. O controle lá na frente, quando for julgar, ele vai ter a fundamentação do gestor e vai poder decidir muito bem. Então, esse é o espírito do tempo, não é? Que bom que é o espírito do tempo, é o espírito da nova LINDB. Segurança jurídica, previsibilidade. Tem um livro que eu sempre recomendo às pessoas, quem quer entender isso assim, no contexto mundial, lê um livro de um sujeito que foi Chief Justice, o Lord Bingham. Ele foi Chief Justice do Reino Unido. Escreveu um livro em 2010, ele já morreu, recentemente ele morreu. É um livro sensacional, chama The Rule of Law. O espírito da LINDB é ali, The Rule of Law. É exatamente isso, aquele país que nem segue nosso sistema, não é? O sistema de precedentes,
mas como eles estão preocupados na legalidade, na previsibilidade, nas decisões anteriores, para que haja segurança jurídica e haja boas decisões e que a gente possa atrair os mais talentosos para a administração pública, que é isso que a gente vai ter, então, políticas públicas melhores, mais eficientes, de melhor qualidade. Então, gente, tenho certeza que a gente vai ter um dia de grande aprendizado, de grande debate. Parabéns pela liderança. Obrigado, Manuel, por nos receber aqui. Muito obrigado. Presidente Manuel, só me permita o cerimonialista fazer uma pequena correção. Foi uma omissão da minha parte no início, mas não poderia deixar de agradecer primeiro ao professor Floriano, que acaba de chegar, que foi uma peça fundamental da montagem desse seminário, fazendo inclusive todos os convites, mas também a equipe do IRB, da Tricom, né, na figura de Juraci Muniz, que teve uma participação importante, na figura de Felipe, na figura de Cristiano também, na figura de Anne, de João, né? Esse seminário não seria possível se não tivesse essa retaguarda. A gente queria agradecer, né, não só a presença de todos os palestrantes que se dispuseram a dar essa contribuição, mas também a equipe de retaguarda, que foi fundamental para que esse seminário acontecesse. Então, preciso agradecer. Ouviremos neste momento as palavras do ministro do TCU, Antônio Anastasia. Bem, bom dia, senhoras e senhores, meus cumprimentos a todos. Me permita, presidente Manuel Andrade, saudá-lo como nosso anfitrião e, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar a todos os membros da mesa para não divagarmos muito, porque o tempo urge, como se diz, um amigo, o tempo ruge. Urge, né? É verdade. Mas como eu vou participar da próxima banca e dar a palestra, eu acho que a minha palavra agora, conselheiro Peregrino, é para cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa e pelo seu empenho na realização desse seminário, que é tão relevante e que não sabia dessa feliz coincidência com os 33 anos de comemoração do aniversário da Tricom, presidente do Conselho Edilson. Então, parabéns também por essa feliz coincidência. E dizer que é com muito gosto que vamos participar desse evento, de uma lei que vamos comentar daqui a pouco a sua relevância a nosso juízo, uma saudação aos eminentes professores já mencionados, ministro Floriano, que também está aqui agora conosco, e a primeira debate será com a minha participação. Então, para poupar tempo, eu vou, doutor Paulo, permitir resguardar aqui, mas, como se disse, não posso perder um comentário singelo. O presidente Edilberto falava há pouco da linha dura, como nós tínhamos tradicionalmente nos órgãos de controle. E também no judiciário. Um amigo meu, juiz federal da área penal, dizia o seguinte, até recentemente: para mim, vale a seguinte lema: ao réu inocente, a pena mínima. Então, essa é a mentalidade, infelizmente, que muitas vezes prevalece, não é? O réu inocente, a pena mínima. Nós temos de mostrar que isso está errado, e é o que nós vamos discutir aqui hoje. Muito obrigado. Presidente.